Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo aí do nosso quadro Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco de uma estratégia que é fechada e exclusiva apenas para clientes aqui da Capitalismo, abordando um pouco de como é o processo de mapeamento, entender quais são as regiões de zonas importantes de suporte de médio prazo, visando e lembrando que é uma estratégia aí para ficar posicionado no médio prazo, que são operações que duram em média de 3 a 6 meses, beleza? Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado. E também o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Estava um pouco sumido aqui, dado que eu acabei mudando de estado, tá, pessoal? Então dá um certo trabalho locomover e tirar as coisas de um estado para outro estado, mas agora já vamos voltar aí com os nossos vídeos aqui de quinta-feira, mostrando um pouco dessa estratégia de médio prazo e também aos finais de semana com o panorama de swing trade, onde eu comento ali de forma educacional alguns ativos que eu entendo estar interessante e que podem dar boas oportunidades, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora durante a semana, beleza? E no nosso site lá do capitalismo.com.br está rolando um cupom, tá, pessoal? Com até 20% de desconto na nossa assinatura do Capitalismo Completo, tendo acesso aí a todas as nossas carteiras, seja ela de curto, de médio ou de longo prazo, de acordo com o seu perfil de investidor. Beleza? É só para a gente fazer um review, tá, pessoal? Lembrando da nossa estratégia aqui do rastreador de tendências, que eu trago aqui para vocês um pouco desse racional, né, do operacional nosso, é o que? A gente tem uma carteira que são compostas ali com até 10 ativos, onde a gente fica posicionado dentro deles visando capturar a maior parte da tendência. Como eu disse, são operações que duram em média de 6 a 12 meses. Então, qual é o processo para fazer uma nova operação, né, dar início a uma nova operação? Qual é o processo de fazer uma adição de lote dentro de algum ativo que já está composto na nossa carteira? Ou mesmo os ativos que já estão em andamento, já estão em carteira, quando surgem novas oportunidades de entrada para quem ainda não conseguiu entrar no ativo nas primeiras recomendações, poder também entrar ali dentro do ativo. Tá? Então, apesar da carteira ser de médio prazo, o acompanhamento é feito diariamente. Tá? Então, todos os dias aqui para os assinantes tem vídeos após o fechamento do pregão, são vídeos ali objetivo, mostrando os contextos gráficos dos ativos, tanto da carteira do rastreador quanto da carteira do swing trade, para a gente ter sempre ali a mesma dinâmica e deixar todo mundo alinhado com a estratégia, mostrando ali a atualização dia a dia, mesmo que seja estratégia de médio prazo, mas mostrando o processo, como é feito, tá? Então, o ativo que eu, lembrando, tá? Só para relembrar, é feito um filtro qualitativo pelos nossos analistas fundamentalistas para separar os ativos que a gente entende que são mais consolidados, tem ali uma empresa mais robusta com os seus fundamentos, dado que são operações que duram um pouco mais de tempo, e a gente opta por selecionar, deixar os ativos no radar que são ali ativos já consolidados, que têm robustez nos seus resultados. Lembrando que a recomendação em si, a estratégia, é feita apenas utilizando análise gráfica, tanto a saída quanto a entrada, quanto novas recomendações, saída parcial, que é o manejo de risco, é feito tudo como gráfico, tá? Então essa parte fundamentalista é mais para passar ali pelos filtros qualitativos, a partir disso separar os ativos que a gente vai ficar no radar e aí fazer o acompanhamento e quando surgir oportunidade dentro desses ativos, a tomada de decisão é a única e exclusiva apenas usando análise gráfica, beleza? Então, sem enrolação, né, já foram aí quase 4 minutos. Partindo aqui para o gráfico, tá? Então, o ativo que eu trouxe hoje é Vivit3, que é um ativo dentro do setor de telecomunicações, que basicamente ali é um dos ativos que mais tem market share de mercado, um ativo que é bom pagador de dividendo, então é um ativo que a gente entende que tem os fundamentos aí bem sólidos dentro do próprio setor ali, sendo um dos mais queridos, vamos dizer assim, para poder estar fazendo a análise gráfica dele. Tá? Então a gente tem Vivo 3 que já está trabalhando dentro de um canal de alta de longo prazo. Tá? Então é sempre importante a gente revisitar aqui o passado para entender a estrutura de movimentação, porque a gente, né, como fica posicionado para o médio prazo, não vai acabar encerrando a posição em uma correção de curto prazo, então é sempre bom entender o que é uma correção, o que é uma reversão de tendência, que é a hora que a gente entende que a gente tem que sair, né, encerrar uma posição. Lembrando que os stops, né, é uma carteira que não tem stop e nem alvos pré-definidos, tá? Mas ali as operações, quando elas são encerradas, ficam com stop em média de 10 a 15%, e as operações que são encerradas ali, finalizadas com ganho, ficam em média de 50 a 80%. Beleza? Então temos aqui Vivo 3 trabalhando dentro de um contexto de canal de alta.
Tá? Um canal de alta que vem desde 2010, sendo aqui bem respeitado. E no médio prazo, um ativo que estava também se desenhando um novo canal de alta, né? Dado essa movimentação que o ativo entregou bem forte, acabou rompendo o canal de alta para cima, né? Gerando expectativa de continuação de uma forte movimentação de alta, mas que acabou, por enquanto, frustrando essa movimentação. Já está interessante aqui algum ponto? Ainda não. Regiões de suporte que eu entendo estar interessante para pelo menos acompanhar o ativo com mais carinho, montar talvez 25% da posição, não a posição completa, para você conseguir montar a posição em cima de zonas importantes, visando capturar uma retomada de alta do ativo no médio prazo, tendo em vista que a nossa estratégia aqui é conseguir espremer a maior parte da tendência quando o ativo ele acaba entregando, tá? Então, zona importante de suporte agora para Vivo 3, a gente tem essa região aqui dos 45,90, que é a zona de suporte desse canal de alta de médio prazo, e tirando aqui o zoom novamente e colocando a linha central desse canal de alta agora de longo prazo, a gente vê que tem uma confluência de zonas de suporte. Tá? Se a gente pega e colocar aqui a linha central, eu vou colocar na cor azul e assim fica legal, né? Então tem o canal de alta e a linha central desse canal de alta também é bem respeitada. A gente pega para olhar, tem uma confluência aqui nessa região, tem tanto a zona de suporte desse canal de baixa como a linha central do canal de alta de longo prazo. Então a gente tem uma confluência de valores para uma zona de suporte aqui nessa faixa dos R$ 46, sendo a primeira zona de suporte que eu entendo estar interessante para olhar para Vivo 3 com um pouco mais de carinho. Ah, mas beleza, o ativo bateu aqui, não se segurou, acabou rompendo esse canal de baixo de médio prazo, fazendo uma movimentação mais para baixo. Qual é o outro ponto que eu acho bem interessante, inclusive até gostaria bastante que o ativo voltasse a testar essa região, é exatamente essa zona aqui, tá? Olha, a zona aí dos 33,11, porque é uma zona aqui de força muito forte para Vivo 3. A gente consegue ver aqui nitidamente passando uma linha nessa região, que é um número de força bem importante, onde ele já funcionou tanto como resistência nessa ocasião, como suporte em ocasiões aqui na mesma faixa, né, na mesma zona aqui dos R$ 33. Então funcionou muito bem como suporte quando ela foi testada como suporte, funcionando aqui por diversas vezes, né? Então, toda essa região aqui testou como suporte. Aqui tivemos mais um teste. Aqui mais uma zona de suporte, de teste, né? Aqui não chegou a testar, mas se aproximou, então, então eu também acabo considerando, tá? Dado que uma região de suporte de resistência não é apenas um número, um preço exato, mas sim são regiões. O preço costuma trabalhar em regiões e não num número específico ali. Então também considero essa região e mais recentemente onde marcou o fundo que antecedeu essa forte movimentação de alta que o ativo acabou entregando, saindo dos R$ 33 e batendo a casa lá dos 55, entregando uma boa relação de risco-retorno, uma localização de operação muito bem encaixada nessa zona de suporte olhando para o passado, que é uma região que, caso ela volte aqui para essa zona, é uma zona importante que eu entendo aí bem ser interessante para o médio prazo em Vivo 3. E lembrando, caso o ativo volte para cá, tem toda a confluência dessa região toda de suporte que a gente comentou aqui para trás, e também a confluência que bate com o suporte do canal de longo prazo aqui no caso. Tá? Então é uma zona de suporte bem interessante e que tem muito fluxo, tem muita força predominante compradora, pelo menos analisando aqui as últimas vezes que o ativo testou. Então, olhando aqui para essas oportunidades passadas, quem conseguiu montar posições próximas a essa região de suporte acabou pegando aí boas movimentações, tá? Só para a gente marcar para ficar fácil de entender, ó, aqui ele deu uma puxada boa, aqui nessa região ele também deu uma puxada boa, aqui ele ficou meio que uma consolidação de curto prazo, né? Mas ainda assim deu uma puxada boa, depois ele retornou para cá, deu mais uma puxada, voltou para essa zona de suporte, aí sim fez uma nova puxada, ou seja, a gente entende que essa zona dos R$ 33 é uma região bem importante de suporte, dado que a última vez, assim como já comentado, acabou entregando uma forte movimentação que saiu dos R$ 33 e batendo a casa lá dos 55. Tá? Então o processo é como a gente opera apenas na ponta compradora dentro dessa estratégia, quando o mercado está caindo lateral, o que fazemos é identificar e mapear os ativos que estão no nosso radar aqui, que esses ativos são exclusivos apenas aqui para os clientes, mas mostrar que essa estratégia funciona para qualquer ativo dentro da bolsa. Tá? Dentro da bolsa, às vezes eu trago também alguns ativos que estão no nosso radar aqui,
Mas é importante entender que as operações elas não é só entrar ou sair de qualquer jeito, né? Você tem o pré-trade, o pós-trade e o gerenciamento quando aquele trade está em operação, né? Está em andamento. Como saber a hora de encerrar, a hora de fazer uma saída parcial para tirar o risco da minha operação com parte da posição que eu já tenho montada, né? Como eu sei se é interessante eu fazer uma nova adição de lote dentro daquela posição, pensando numa carteira como um todo, qual é o peso que aquela nova adição vai conter dentro da minha carteira. Então, todo esse processo é feito aqui dentro e vocês encontram eles no nosso produto aí do Full Trader, beleza? Então, eu espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Lembrando que caso queira ver análise de algum ativinho específico, é só estar deixando aqui nos comentários que eu analiso e fazendo parte do nosso contexto aqui, eu encaixo alguns ativos aqui sempre para estar comentando com vocês também, beleza? Então, espero que tenham gostado do retorno e até a próxima, pessoal.